E aí? Ai, caramba. Aqui, ó. Você vira pra trás e... Como você já entrou? Não, sai. É só pra fazer o bait, tá ligado? Já tô no Organization já. Eu faço um mortalzinho pra trás 56, pra aí fazer o depois você bait. não consegue cortar. Não precisa cortar. Faz um mortalzinho, o cara pisa até pra trás. Peraí, tira pra mim. Não, O cara vai... Ai, folgado. o quadro tá torto de novo. Não, A não câmera mexe tá no... torta. Não, não, é a câmera. Amigo, o quadro é o esquilo. O quadro é o quê? O quadro é o quê? Isso é uma casa... É uma casa... É aquela casa muito engraçada? É, isso aí é a casa do homem torto. Casa do Ventura. A casa do homem torto, que tinha um quadro torto. Puta da música? Havia um homenzinho torto. Homem torto. Havia um quadrinho torto. Essa água é minha que eu tinha começado a tomar. Ah, tá. Sua baba. Vamos descobrir os meus segredos? Funciona, né? Será que funciona? Eu vou ver se eu consigo a semana que vem fazer a mudança desse quadro. Pensei que era beber água. Vou descobrir o segredo. Não, Não é colocar o chinelo invertido no peito da pessoa quando ela tá dormindo? Tinha uma coisa Essa assim. daí eu já não conheço, não. Minha mãe, aquela macumbeira. Safada. Sim. Não era. Vou mentir? Não é possível. Não, essa aí eu nunca ouvi falar. Sim, você coloca o chinelo quando a pessoa tá dormindo e Quando a pessoa vai sonhando. deixar você colocar Não, ela o tá chinelo? dormindo e sonhando. Aí você pega o chinelo, põe. Acho que é isso, põe de ponta cabeça em cima da pessoa e pergunta, ela responde. Eu não sei direito. Mas uma vez ela fez. Meu padrasto deu certo. Ele falava. Comecei a entregar os podres. Será que é porque ele tava bêbado? Pode ser também, que o bêbado fala até. Mas ele sempre tava bêbado, né? Só que nem sempre ele contava. Como é que é? Também tem isso. Como é que a gente fala aqui que é um Não sei. oráculo? O chinelo é um O oráculo. chinelo é oráculo de Delfos. É um oráculo que... Ai, tá a caneta aí, né? Oi! Vocês estão aí, ó. Ai, eu não convidei ninguém. Como que é o negócio mesmo? Aí. Aqui, né? Convidar. Mandando para as pessoas aqui. Deixa eu ver quem eu não quero convidar. Deixa eu ver. Já convidou. Olha com você. Já convidou. Inclusive deixou até. Ai, meu Deus. Eu sempre convido o Clóvis, professor Clóvis de Barro Filho, e o Pondé. Eles nunca vêm. Eu convido você. Amigos do... Amigos. Amigos. Sim. Amigos. Você é amigo deles. Não sou. Facebook No ó, Insta. tô convidando o Karnal. Karnal, cola aí. O filósofo. Convidei também. É, Dedo rápido. Você gosta, né? Nossa, como eu gosto. Você não faz ideia. A Virgínia Cravini. Chame também. Tô chamando todo mundo. Tô nem aí, não. Falta 1 minuto pra começar a aula ainda. Não. Você já começou há 3, 4 minutos antes. Opa, quem foi o primeiro aluno? A Fabiola. A Fabiola, sua amiga. Fabiola Herrera Sebadios. Olá, Fabiola Herrera Sebadios. Fabiola é gente boníssima. Fabiola, hoje deu tempo dele tomar banho. Seria muita vergonha fazer live sem tomar banho, né? Ah, vá. Quem é que vai sentir o cheiro do Todas lado as de outras foram, mas... Ah. Você quer que muda aquela luz? Tá muito em cima de você? Dá uma olhada. Não. Não, mas na hora de ler. Tenta ver na hora de ler. Tá meio só fora Do quê? do esquadro. Você podia trazer a câmera um pouquinho mais pra cá. Mas quando eu trago Não, mais... pra cá. Pra sua esquerda. Não, mas eu posso fazer assim também, se você quiser. Isso. Assim? É isso. Aí Sim. você vem Aí pra cá. eu tenho que vir pra cá. Exatamente. Jesus. Eu tava avançando na sua cadeira. Ah, né? Porque a gente tá bem distante agora. A Fabiola riu que você tomou banho. Não, acho que ela tá rindo dessa organização toda aqui. Eu acho que é do banho. Não é, não. Vai, pode começar a fazer os seus agradecimentos. Olá! Bom, eu vou começar dizendo o seguinte. Foi uma semana de merda pra mim. Uma semana horrível. As minhas semanas agora são de quinta a quinta por causa da live. Então ela é de sexta a quinta. Ela é que nem o...
A minha semana é que nem a abertura de empresa norte-americana. Depois que eu fui descobrir isso, eu fiquei maluco. A empresa abriu dia 22/7. Então, todo dia 22/7, todo dia 21, ela completa um mês. Ela fecha o mês do dia 21 e fecha o mês do dia 30 ou do dia 31. É um inferno. E essa semana é a semana da quinta-feira. Tá vendo? O inferno astral dele tá colocando culpa na semana. Não, a semana foi uma bosta, foi ruim. Pra Tá mim foi ótimo. ruim, A foi Cássia, muito ruim. bem-vinda, mana! De Angola para São Paulo. A Cássia, sua semana foi ruim também? A minha foi péssima, foi um lixo, Semana foi da horrível. Cássia foi agitada. Aí. E aí, a minha semana melhorou hoje, e isso daí, ó, a Fabiola sabe, ela melhorou hoje, lá por volta da 1h. Até hoje, por volta da 1h, eu falei, nossa, eu vou fazer uma live, eu vou estar tão de mau humor. Provavelmente ele resolveu algum problema que estava muito difícil de ser resolvido. Olha, E aí, quando terminou de organizar, aí o humor volta. eu só vou agradecer os chineses, porque eles não sabem, mas quem patrocinou com papel e impressora foram eles. Então, muito obrigado. Pronto. Mas eu paguei, porque essa semana eu paguei. Você terminou de fazer os seus agradecimentos ou só reclamou? Não. Primeiro eu agradeci. Olá, Cássia. Fala, Cássia, se você teve uma semana boa, se a sua foi uma merda que Foi nem a minha. ótima. Ninguém... Ela só pôs as mãozinhas pra cima, mas pode ser porque tá sendo assaltada também. Aqui no Brasil Olá, pode ser. ela fez um Aqui olá. pode ser olá. Tó. Ele voltou, viu, Fabiola? Ai, vou. Amanhã ele vai estar melhor, tá? Ah, a Fabiola ela viu o pior e o melhor. Ela entrou na sala e falou oi. Eu fiz assim. Oi. À tarde eu falei, e aí, como é que você tá? É bipolar. Na verdade eu tenho. Só eu que consigo aguentar. Eu cheguei a falar para as pessoas, mas, gente, vocês não enxergam o lado bom É verdade. desse menino. Ela dizia isso. Eu enxergo lá no fundinho. No meio da consultoria, eu Ele é falando bom. assim, olha, gente, hoje vai ser difícil. Ah lá, a semana da Cássia tá bem corrida também. Eu percebi mesmo. A gente tinha algumas coisas para fazer, né, Cássia? Essa semana nossa também foi. Ó, a Cássia, Alguns o seu jeito de escrever é muito legal. É português de Portugal. É português de minha amiga Portugal. Angola. E o jeito da Fabiola de falar e escrever espanhol, o espanhol ela é da Bolívia. É muito legal também. Então, a gente vai ter uma interação bastante divertida. Mas antes de falar bem ou mal da semana, vamos agradecer aqueles que possibilitam dessa live ser como é. Primeiro, vamos agradecer o Instagram. Obrigado, Instagram. Obrigado, Instagram. Obrigada, Vivo, pela internet. Obrigado. Tá bem cara e bem mal entregue. Ótimo. Mas ainda assim é melhor do que a TIM. Então, obrigado, Vi. Obrigado, Vi. E agora sim, vamos agradecer... primeiro, eu não sei se vocês viram essa semana, vamos agradecer a Débora Elaine de Campos. Eu fiz um post falando dela. A gente usou a Dé como referência, então... Nessa semana teve... na segunda-feira, foi um post com quase tudo que ela consegue fazer. Não cabia em caracteres, a gente pôs só um pedacinho. Então vamos agradecer Débora Elaine de Campos por existir. Obrigado, Débora Elaine. Obrigado, Débora Elaine. Vamos agradecer também Por Mulheres Mais Felizes. Por Mulheres Mais Felizes. Obrigado por mulheres. Que são nossos patrocinadores, que nós elegemos. Nós somos que nem o cachorro que escolhe o dono. A gente Já viram escolheu isso? os patrocinadores. Exato, a gente é o cachorro que entra na casa e os donos não tem como se A gente desfazer. não, porque o projeto é dele, eu só falo, tá bom. Mas você tá indo junto. bem. Tá indo junto. É o cachorrinho também. Vamos agradecer ao Chá Preto. Obrigado, Alexandra Lohas. Obrigado, Exupério. Vamos agradecer ao deboracampos.com.br. O site dela. Entrem lá. Exatamente. Vamos agradecer a Poli do Cop. Obrigado, Poli do Cop. Obrigado, Poli do Cop. A Poli do Cop, ela teve que aturar o meu mau humor no domingo. Porque o meu mau humor já tinha começado no domingo. E a gente teve reunião. Foi um lixo. Mas já passou. Eu tava horrível. Já passou. Obrigado por já ter passado.
Vamos agradecer também ao Instituto Social Simone Silva, que é da Carla Simone. Obrigado, Carla Simone. Carlinha, Obrigado, que saudade que eu tô da Carlinha. É. A melhor coisa que a Carla fez foi ter um irmão e montar esse Instituto Social. Porque o irmão da Carla é muito bom, seu primo. Não, ela tem, na verdade, 3 irmãos. Não, mas o que vale é o que eu conheço. Como que é o nome dele mesmo? É o Cláudio. O Cláudio. É o Cláudio. Claudinho Cláudio. O Cláudio, ele faz a live no Facebook. A live do Cláudio é muito divertida. Eu rio demais ouvindo o Cláudio. Cláudio, a gente gosta muito de você. E um outro patrocinador que a gente encostou e ele não pôde fugir, Sig Terapia. Obrigado, Sig Terapia. Obrigado, Paulo. Paulo Emílio, ator, Lisboa. Diretor, empresário. Ele começa um monte de projeto e depois ele vai fazendo acontecer. Ele é muito gente boa. E, como dizia minha irmã, ele é muito gato. O Paulo é muito gato. Olha só. Que delícia! O lenço está demais. Ah, obrigada! Meu turbante valorizando minha coroa. É isso mesmo, olha. Eu tô duplamente coroada hoje, viu, Acácia? E agradeço as vossas vidas, esse projeto Raiz e todos os colegas. Ah, para, Linda, né? vai. A gente também agradece. Vamos lá começar? Vamos lá. Agradecemos todo mundo? Sim! Bom, é o seguinte, estamos no final das leituras. Então, nós chegamos na parte B das leituras. Nós chegamos passamos a análise linguística, que era importante. Passamos a antropologia, etnologia. E alcançamos os 4 grandes princípios. Na última live, nós fizemos o primeiro grande princípio, interdisciplinaridade. E agora nós começamos o segundo grande princípio, que é essa história seja, enfim, vista do interior. Vamos lá? Vamos lá. Então, comecemos, meus... Acácia, se você tiver alguma coisa a acrescentar, ou qualquer um de vocês... A Cássia tá onde mesmo? Angola. Ah, Cássia, pelo amor de Deus, né? Eu me sinto envergonhado de falar disso. A sorte é que eu não tenho vergonha, mas... Porra, fala aí, o que você comentar vale. Estamos esperando. Até porque a gente acompanha muito política internacional e Angola está nos envolvimentos com a China. Muito. A China está investindo muito na África. A China está fazendo a segunda rota da seda. Então ela está investindo muito para o crescimento da África, ela está ampliando o comércio e as relações internacionais dela. E a África tem se beneficiado disso, porque a África foi relegada durante o Império Inglês e o Império Americano. E agora ela está sendo revista. Que bom, né? Não sei se é assim. Que bom, sim, Acácia. Que bom? Não, discorde ou não, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar. E está vindo deles, não está vindo dos americanos, não está vindo dos europeus, está vindo dos chineses. E é isso. Fazer o quê? O último governo que tentou fechar parcerias com a África foi o Lula. Agora, a gente está no Bolsonaro. Ele fechou todas as parcerias africanas porque ele queria parcerias com o mundo desenvolvido. Falta de visão é de fuder, sabe? Vamos começar. Metodologia e pré-história da África, né? Mostra o livrinho de novo, a capinha, para quem não sabe. História Geral da África, livro 1. Ele vai continuar, gente, fazendo os comentários depois. Que eu preciso falar para ele começar a ler. Eu vou começar. Então vamos lá. 2. No B, 2. A página é a LII 52. Pro Lui, LII. Lui. É o Li. Outra exigência imperativa é que essa história seja, enfim, vista do interior, a partir do polo africano, e não medida permanentemente por padrões e valores estrangeiros. A consciência de si mesmo e o direito à diferença são pré-requisitos indispensáveis à constituição de uma personalidade coletiva autônoma. Certamente, a opção e a ótica de autoexame não consistem em abolir artificialmente as conexões históricas da África com os outros continentes do Velho e do Novo Mundo, mas tais conexões serão analisadas em termos de intercâmbios recíprocos e de influências multilaterais, nas quais as contribuições positivas da África para o desenvolvimento da humanidade não deixarão de aparecer.
A atitude histórica africana não será então uma atitude vingativa nem de autossatisfação, mas um exercício vital da memória coletiva que varre o campo do passado para reconhecer suas próprias raízes. Após tantas visões exteriores que têm modelado a marca registrada da África a partir de interesses externos, até nos filmes contemporâneos, é tempo de resgatar a visão interior de identidade, de autenticidade, de conscientização. Volta repatriadora, como diz Jacques Beck, para designar esse retorno às raízes. Ao considerar o valor da palavra e do nome na África, ao pensar que atribuir nome a uma pessoa é quase apoderar-se dela, a tal ponto que os personagens venerados, pai, esposo, soberano, são designados por perífrases e cognomes, compreenderemos porque toda a série de vocábulos ou conceitos, todo o arsenal de estereótipos e de esquemas mentais relativos à história da África situam-se no contexto das mais sutil alienação. É preciso aqui uma verdadeira revolução copernicana que seja primeiramente semântica e que, sem negar as exigências da cultura universal, recupere toda a corrente histórica desse continente em novos moldes. E aqui tem uma nota. Ver a esse respeito a interessante demonstração de I.A. Akinjogbin, de 1967, a partir da comparação entre o sistema do EBI, família ampliada, que seria a fonte de autoridade de Oyo sobre as famílias, e o sistema dalmeano de adaptação ao tráfico de escravos pela monarquia autoritária exercida sobre os indivíduos. O autor explica a disparidade entre os dois regimes. Ver também Verharingen, de 1974, página 156. O fato bruto é um mito. A linguagem que o designa é implicitamente uma teoria do fato. Tudo isso sobre essa consideração dos novos moldes. Sim, a Angola tá recebendo muito investimento chinês, é verdade, a Cássia. Como observava J. Mackenzie, já em 1887, referindo-se aos Botsuana, quantos povos da África são conhecidos por nomes que eles próprios ou quaisquer outras populações africanas jamais utilizaram? Isso é forte. Esses povos passaram pelas pias batismais da colonização e saíram consagrados à alienação. A última saída real é escrever cada vez mais livros de história da África em línguas africanas, o que pressupõe outras reformas de estrutura. Quantos livros de história da África dedicam generosamente 1/10 de suas páginas à pré-história, à história pré-colonial, sob o pretexto de que é mal conhecida. Assim, damos um salto sobre séculos obscuros e vamos diretamente a algum explorador famoso ou procônsul, demiurgo providencial e Deus ex machina, a partir do qual começa a verdadeira história, ficando o passado africano confinado a uma espécie de pré-história desonrosa. Certamente, não se trata de negar as influências externas, que agem como fermento acelerador ou detonador. A introdução no século XVI das armas de fogo no Sudão Central, por exemplo,
favoreceu a infantaria formada por escravos em prejuízo dos cavaleiros feudais. Tal mutação repercutiu na estrutura do poder através do Sudão Central, tendo Kassala ou Kaigama, de origem servil, suplantado junto ao soberano o ministro nobre Cirema. Mas as explicações mecânicas a partir de influências externas, inclusive no caso dos apoios de cabeça, e as correspondências automáticas entre os influxos exteriores e os movimentos da história da África devem ser banidas em favor de uma análise mais profunda a fim de revelar as contradições e os dinamismos endógenos. E sobre essa questão dos endógenos tem uma nota. C.F. Lau, RCC 1971. Para o autor, o declínio de Oyo é provocado pelas tensões intestinas entre categorias sociais subalternas, escravos, intendentes do Alafim, rei, nas províncias, representantes das províncias na corte, triunviratos de eunucos reais do centro, da direita e da esquerda. Então, esse é o ponto colocado sobre conhecer a história por dentro. Esse é o ponto 2. Jesus Cristo. São os detalhes tão, né? Meu Deus do céu. Posso continuar? Ou você vai fazer algum comentário, alguma observação? Não vou fazer nada. Vai lá para o ponto 3. Bora lá. Além disso, essa história é obrigatoriamente a história dos povos africanos em seu conjunto, considerada como uma totalidade que engloba a massa continental propriamente dita e as ilhas vizinhas, como Madagascar, segundo a definição da Carta da OUA. É claro que a história da África integra o setor mediterrâneo numa unidade consagrada por muitos laços milenares, às vezes sangrentos, é verdade, mas na maioria dos casos mutuamente enriquecedores. Tais laços fazem da África, de um lado, e do outro, da dobradiça do Saara, os dois batentes de uma mesma porta, as duas faces de uma mesma moeda. É necessariamente uma história dos povos, pois na África, mesmo o despotismo de certas dinastias tem sido sempre atenuado pela distância, pela ausência de meios técnicos que agravem o peso da centralização, pela perenidade das democracias aldeãs, de tal modo que, em todos os níveis, da base ao topo, o Conselho reunido pela e para a discussão constitui o cérebro do corpo político. É uma história dos povos porque, com exceção de algumas décadas contemporâneas, não foi moldada de acordo com as fronteiras fixadas pela colonização, pelo simples motivo de que a posição territorial dos povos africanos ultrapassa em toda a parte as fronteiras herdadas da partilha colonial. Isso é legal, né? Uhum. Assim, para tomar um exemplo entre 1000, os Senufo ocupam uma área correspondente à parte do Mali, da Costa do Marfim e do Alto Volta. No contexto geral do continente, terão maior destaque os fatores comuns resultantes de origens comuns e de intercâmbios interregionais milenares de homens, mercadorias, técnicas, ideias, em suma, de bens materiais e espirituais. Apesar dos obstáculos impostos pela natureza e do baixo nível técnico, tem havido desde a pré-história uma certa solidariedade continental entre o Vale do Nilo e o Sudão, até a floresta da Guiné. Entre esse mesmo vale e a África Oriental, incluindo, entre outros acontecimentos, a dispersão do Lu, entre o Sudão e a África Central pela diáspora dos Bantu, entre fachada atlântica e a costa oriental pelo comércio transcontinental através do Chaba.
Os fenômenos migratórios ocorridos em grande escala no espaço e no tempo não devem ser entendidos como uma imensa onda humana atraída pelo vazio ou deixando o vazio atrás de si. Mesmo a saga torrencial de Shaka, o Mifekane, não pode ser interpretada unicamente nesses termos. O movimento de grupos Mossi Alto-Volta em direção ao norte, a partir do Dagomba e do Mamprusi, Gana, foi realizado por bandos de cavaleiros que, de etapa em etapa, foram ocupando as várias regiões. No entanto, só podiam concretizar tal ocupação amalgamando-se aos autóctones, tomando esposas nativas. Os privilégios judiciais que eles próprios se outorgavam provocavam rapidamente a proliferação de suas escarificações faciais, uma espécie de carteira de identidade, enquanto a língua, bem como as instituições dos recém-chegados, prevaleceram ao ponto de eliminar a dos outros povos. Outros costumes, como os ligados aos cultos agrários ou os que regiam direitos de estabelecimento, continuavam a ser de competência dos chefes locais, ao mesmo tempo em que se instauravam relações de parentesco de brincadeira com certos povos encontrados pelo caminho. O grande conquistador, Mossi, o Bri, aliás, já era ele próprio um mestiço. Esse esboço de processo por osmose deve substituir quase sempre o cenário romântico e simplista da invasão nihilista e devastadora, como foi longa e erradamente representada a irrupção dos Beni Ilau na África do Norte. Os excessos da antropologia física, com seus preconceitos racistas, são hoje rejeitados por todos os autores sérios. Mas os amitas e outras raças morenas, inventadas em defesa da causa, não cessaram de povoar as miragens e os fantasmas de espíritos ditos científicos. Quer que para? Tá terminando já, né? Tais categorias, declara J. I. Maltz num texto importante, não podem ser admitidas como unidades biológicas de estudo. Os PU não constituem um grupo biológico, mas sim cultural. Os PU do sul, de Camarões, por exemplo, têm seus parentes biológicos mais próximos nos Aya da Tanzânia. Quanto à proximidade biológica entre os Mouros e os Warsingali da Somália, ela deriva tanto da hereditariedade quanto do biotipo similar que os condiciona, a estepe árida. Há vários milênios, os dados... você quer que eu anote? Não, continua. Eu continuo. Há vários milênios, os dados propriamente biológicos, constantemente subvertidos pela seleção ou pela oscilação genética, não dão nenhuma referência sólida para a classificação, nem sobre o grupo sanguíneo, nem sobre a frequência do gene HBS, que determina uma hemoglobina anormal e que, associado a um gene normal, reforça a resistência à malária. Isso ilustra o papel importantíssimo da adaptação ao meio natural. A estatura mais elevada e a bacia mais larga, por exemplo, coincidem com as zonas de maior seca e de calor mais intenso. Neste caso, a morfologia do crânio mais estreito e mais alto, dolicocefalia, é uma adaptação que permite uma menor absorção de calor. O vocábulo tribo será tanto quanto possível banido dessa obra, exceto no caso de certas regiões da África do Norte, e aqui tem uma nota, a nota 32, em razão de suas conotações pejorativas
e das diversas ideias falsas que o sustentam. Agora eu vou para a nota. O termo árabe Qabilia designa um grupo de pessoas ligadas genealogicamente a um ancestral comum que vivem num território delimitado. Como a afiliação genealógica tem grande importância entre os povos semíticos, árabes e berberes, lá, Qabilia, que corresponde em português ao termo tribo, desempenhou e por vezes desempenha um papel que não pode ficar esquecido por silêncio na história de inúmeros países norte-africanos, a fim de preservar toda a sua conotação histórica e sociocultural. O vocábulo Qabilia será mantido em sua grafia original, ou seja, K-H-A-B-B-Y-L-I-A, Qabilia. Essa é a nota. Agora eu volto ao texto. Por mais que se destaque que a tribo é essencialmente uma unidade cultural e às vezes política, alguns continuam a vê-la como um estoque biologicamente distinto e destacam os horrores das guerras tribais, cujo saldo muitas vezes se limitava a algumas dezenas de mortos ou menos que isso. Esquecem, porém, todos os intercâmbios positivos que ligaram os povos africanos no plano biológico, tecnológico, cultural, religioso, sociopolítico e etc. E que dão aos empreendimentos africanos um indiscutível ar de família. Olha só, porque aqui o que eles trouxeram foi um negócio um pouquinho mais mais forte. A gente vai aprendendo agora também termos que serão abolidos, né? Sim. Do nosso vocabulário. Sim. Por orientação e até por conhecimento em loco, né? Então, mas aí eles estão falando um negócio que eu acho que é interessante. Então, o conceito original de tribo, e isso talvez nós não conhecêssemos, eu realmente não conhecia esse conceito vindo de Qabilia, da origem Qabilia. É essa relação que vai para além da genealogia, vai para bem do genótipo ou do fenótipo, e tem uma conotação social muito forte de genealogia, de ancestralidade também. E isso na África vai ter uma relação diferenciada porque as relações são feitas para além de fronteiras, ou seja, um povo, uma cultura, uma linha de pensamento, de conhecimento e de relações estão além das fronteiras que delimitam países ou que delimitam religiões. É como se fosse uma intersecção, é como se fosse uma inter-relação. E isso é uma coisa para ser levada em consideração, né? É uma relação diferente. Não é que nem, por exemplo, o brasileiro e o argentino, o brasileiro e o uruguaio. Se bem que as pessoas do sul do país acabam tendo muito mais relação, por exemplo, do Rio Grande do Sul com os uruguaios e com os paraguaios do que propriamente com a cultura do Sudeste, digamos assim. E se essa cultura tem uma relação mais forte e um relacionamento mais forte, ela vai extrapolar as fronteiras e vai formar uma segunda forma de interação. E mais ou menos isso. O que está falando aqui também em relação aos termos, né, ao vocabulário, é que muitas vezes esses vocabulários são distorcidos. Sim. Né? A origem, né, dele é uma, mas no decorrer do tempo vai passando e se dá uma conotação totalmente diferente, né? Sim. Quando se fala aqui, nesse parágrafo está falando a respeito de tribo, muitas pessoas atribuem aquelas guerras tribais, os horrores das tribos, como é que se diz? Aquela parte que eles dizem que são primitivos, assim, povos primitivos demais. Então é uma forma de diminuir esses povos, e quando na verdade não é bem esse, né? É isso mesmo. Vai muito além disso tudo, né? Os intercâmbios positivos que ligaram todos esses povos nesse plano biológico. Então tem muita coisa envolvida, né?
É o saber o porquê falamos e o que falamos. É engraçado falar isso porque a gente está muito acostumado com, por exemplo, a história europeia, mas não é toda europeia. A gente não sabe a história da Espanha, por exemplo. Não se fala tanto da história da Espanha ou de Portugal, mesmo nós colonizados pelos portugueses aqui no Brasil. Fala-se muito da história, ou ensina-se muito a história, por exemplo, inglesa e francesa. Sim. E essas relações e essas guerras e essa troca de tronos, nem a da Alemanha se fala, por exemplo. A Alemanha, para quem estuda um pouco mais para além do nazismo ou para além da Primeira e Segunda Guerra, vai perceber que a Alemanha é uma influência cultural, é uma influência de pensamento muito forte, mas que não se estuda tanto. Então o eixo fica muito, a nossa referência fica muito entre Na coisa ruim que Inglaterra e aconteceu francesa. também, né? Na coisa que aconteceu de ruim com aquele povo. Nesse caso sim, porque é normal do estereótipo, né? Então o estereótipo é estereótipo, não tem jeito, mas fica muito focado entre Inglaterra e França, Guerra das Rosas, Guerra dos 100 Anos, York, os Lancaster, essas brigas, a Casa de Bourbon, como é que se deu essa... e como isso influenciou a Europa. E não se fala das outras relações, ou seja, até nesse pequeno contexto não se fala das relações periféricas que envolvem tudo isso. Na África, que tem um outro tipo de relacionamento, um outro tipo de composição regional, demográfica, política, vai se falar menos ainda. Vai se falar bem menos. Então, realmente, a gente está entrando num outro tipo de contexto onde o conhecimento que a gente tem, ou que a gente recebeu, histórico, até de estudo mesmo escolar, talvez sirva menos. Porque essa forma de relacionamento é completamente nova. Embora seja uma das mais antigas, nos é apresentado como algo novo. A gente ficou tão viciado, tão não é encharcado, como que é o termo quando está saturado da história inglesa e francesa, por exemplo, que vai influenciar a história americana, então acaba esticando para nós que somos da América do Sul, né, estamos debaixo desse guarda-chuva, não tem jeito. Então a gente aprende muito mais desse eixo do que do resto do mundo. A gente não aprende sobre a cultura mongol, que foi uma das culturas que tomou o mundo, o velho mundo. A cultura chinesa não se aprende, a cultura coreana e a cultura japonesa, porque a cultura japonesa e a cultura coreana tiveram forte influência, inclusive nas guerras que houveram nessa parte da Ásia. A cultura do subcontinente indiano, que é Índia, Bangladesh, tem toda uma estrutura que é completamente diferente de tudo isso que apareceu. A cultura russa, que é riquíssima. Bom, a gente não precisa dizer muita coisa. Existem... A nossa referência de estação espacial é russa, né? A cultura social, a cultura política, a cultura de desenvolvimento de pensamento. Muitas obras russas, aliás, muitas maravilhosas obras russas. O que a gente E a gente não aprende tudo isso. É que você vê localmente, né? E a gente está num local... da influência que você recebeu. Exato. Geralmente Então, da colonização. a gente fica muito macetado, amassando em cima de uma linha só. Hoje temos Unesco, hoje temos tio Google, que leva a gente para qualquer lugar. Mais ou menos. Dá Mais ou menos. Esse é um Não, problema. leva. Agora, se Ele tá leva, certo, mas... se tá errado, é Então, outra coisa. É a mesma coisa que a gente Por fala assim, exemplo, a gente tem aqui na avenida muitos ônibus que podem nos levar para muitas regiões, mas se eu não sei para onde vai, se eu nunca ouvi falar, eu não vou. Sejam seletivos. Não tem como. Estou dizendo assim, por exemplo, eu quero visitar um museu hoje. Deixa eu ser mais específica, porque senão ele já leva lá para o outro lado, né? Eu posso visitar qualquer museu do mundo hoje, se eu quiser. Se eu entro na internet, eu visito qualquer museu do mundo. Eu posso ir atrás dessas culturas. Depois dessa aula e das referências que você deu, o pessoal pode querer ir lá e ver as coisas da Rússia, que acentuou muito, né? Rússia. Né? Porque a gente também ouve a história do vilão e do mocinho, né? E na nossa história, o mocinho é os Estados Unidos. E não é, gente. Engraçado. Nunca Você falou foi. esse negócio da Rússia, eu fiquei aqui, quando eu fui para a China, e eu queria muito trazer uma boneca de lá.
Queria achar uma bonequinha chinesa para trazer. E você acredita que eu não achei nenhuma boneca chinesa? Com característica chinesa de olhinho puxado? Não tinha. Na China? Na China. Sabe que tipo de boneca que tinha? Russa. Russa. Bio. Tanto que eu trouxe uma matriosca de lá. Nessa matriosca que eu trouxe de lá da China foi o que eu mais falei, vou levar uma matriosca. Que era interessante, mas uma boneca chinesa, na época a Maria Luísa era pequena, né? Não consegui encontrar. Maluco. Então você fala, gente, que influência, né? Como é que pode, né? É quando Mas a gente estão ali, né? É quando a gente pega uma camiseta do Boston Celtics. Você fala assim, eu nem jogo basquete, eu não conheço o Boston Celtics. Mas a camiseta tá aí, porque é a influência que a gente tem. A gente não tem uma blusa, por exemplo, do time, sei lá, do que, de curling. Por quê? Porque não vem essa cultura e essa influência pra gente. Ai. Continuando. 4. Além do mais, essa história deverá evitar ser excessivamente factual, pois com isso correria o risco de destacar em demasia as influências e os fatores externos. Certamente, o estabelecimento de fatos-chave é uma tarefa primordial, indispensável até para definir o perfil original da evolução da África. Mas serão tratadas com especial interesse as civilizações, as instituições, as estruturas, técnicas agrárias e de metalurgia, artes e artesanato, circuitos comerciais, formas de conceber e organizar o poder, cultos e modos de pensamento filosófico ou religioso, técnicas de modernização, o problema das nações e pré-nações, etc. Essa opção metodológica requer, com mais vigor ainda, a abordagem interdisciplinar. Finalmente, por que esse retorno às fontes africanas? Enquanto a busca desse passado pode ser, para os estrangeiros, uma simples curiosidade, um exercício intelectual altamente estimulante para a mente desejosa de decifrar o enigma da intelectual altamente de decifrar o enigma da esfinge, o sentido real dessa iniciativa deve ultrapassar tais objetivos puramente individuais, pois a história da África é necessária à compreensão da história universal, da qual muitas passagens permanecerão enigmas obscuros enquanto o horizonte do continente africano não tiver sido iluminado. Além disso, no plano metodológico, a execução da história da África de acordo com as normas estabelecidas nesse volume pode confirmar a estratégia dos adeptos da história total, apreendida em todos os seus estratos e em todas as suas dimensões, por todo o arsenal de instrumentos de investigação possíveis. Dessa forma, a história torna-se essa disciplina sinfônica em que a palavra é dada simultaneamente a todos os ramos do conhecimento, em que a conjunção singular das vozes transforma de acordo com o assunto ou com os momentos da pesquisa para ajustar-se às exigências do discurso. Mas essa reconstrução póstuma do edifício há pouco construído com pedras vivas é importante, sobretudo para os africanos, que têm nisso um interesse carnal e que penetram nesse domínio após séculos ou décadas de frustração, como um exilado que descobre os contornos ao mesmo tempo velhos e novos, porque secretamente antecipados da almejada paisagem da pátria. Viver sem história é ser uma ruína ou trazer consigo as raízes de outros. É renunciar à possibilidade de ser raiz para outros ou para outros que vêm depois. É aceitar na maré da evolução humana o papel anônimo de plâncton ou de protozoário. É preciso ser o homem de Estado africano, sim, é preciso que o homem de Estado africano se interesse pela história como uma parte essencial do patrimônio nacional e deve dirigir,
ainda mais porque é pela história que ele poderá ter acesso ao conhecimento dos outros países africanos na ótica da unidade africana. Mas esta história é ainda mais necessária aos próprios povos para os quais ela constituiu um direito fundamental. Os Estados africanos devem organizar equipes para salvar, antes que seja tarde demais, o maior número possível de vestígios históricos. Devem-se construir museus e promulgar leis para a proteção dos sítios e dos objetos. Devem ser concedidas bolsas de estudo, em particular para a formação de arqueólogos. Os programas e cursos devem sofrer profundas modificações a partir de uma perspectiva africana. A história é uma fonte na qual poderemos não apenas ver e reconhecer nossa própria imagem, mas também beber e recuperar nossas forças para prosseguir diante na caravana do progresso humano. Se tal é a finalidade dessa história geral da África, essa laboriosa e enfadonha busca, sobrecarregada de exercícios penosos, certamente se revelará fecunda e rica em inspiração multiforme, pois em algum lugar sob as cinzas mortas do passado existem sempre brasas impregnadas da luz da ressurreição. Uau! Que pedaço forte! E eu tô passada engomada. E olha, eu vou falar, acabamos a parte da introdução e chegamos no capítulo 1. Chegamos. Vamos deixar pra gente começar o capítulo 1 na semana que vem. Pode ser, até Né? porque... Vai ficar bem legal, aí a gente pode fazer uma chamada mais legal ainda. Sim. Porque quem nos acompanhou até agora, nos acompanhou só no prefácio. É verdade, nós fizemos 6 encontros, esse é o 6º, só para trabalhar essa chaproca aqui, ó. Essa chaproquinha aqui. Ou seja, nós lemos tudo isso juntos. Fernandinha entrou. Falamos desse monte de coisas, que é o começo, ou seja, como foi feito e para que foi feita essa obra. Por que precisamos prestar atenção nisso, pessoas pretas, em especial? É uma coisa que a gente tem batalhado bastante, né? Nos últimos tempos eu vejo que ninguém sabe, não existe a fórmula mágica de se descobrir uma identidade, mas a gente sente falta disso. Eu sempre falo isso pro Du, né? A gente tem um vazio que a gente não sabe o que é. Os brasileiros, né? Que se veem nessa situação. A gente compara outras etnias também, né? Os japoneses também se sentem assim, todos aqueles que estão fora da sua pátria. Mas no caso dos brasileiros que têm a ascendência africana, a gente não tem acesso à nossa história de jeito nenhum. A gente não sabe qual era o idioma que o povo que veio para cá e que trouxe a gente falava. A gente não sabe de que parte da África a gente veio. A gente não sabe parentesco com quem a gente pode ter. É uma coisa muito dura, muito difícil. E é uma dor que a gente carrega. A Lê entrou, e é legal a gente falar disso. Oi, Lê. A mãe da Lê, a família da Lê é a família de músicos. A gente sabe, com os estudos a gente descobre que, por exemplo, a cultura africana ela não se comunica só através da oralidade dura ou do texto, até porque ela nem é tão textual, ela é muito mais contextual. Uhum. E a musicalidade é uma forma de expressão muito forte. E aí, a Lê uma vez contando, e a mãe dela também contando, falavam da importância do avô da Lê, que era músico, um cara... escrevia, tocava instrumento, tudo isso sem ter estudado toda essa parte, sem ter essa musicalidade escolar, e sim muito mais familiar, e uma habilidade muito forte natural. Porém,
no mundo da música ou no mundo dos negócios, não foi uma pessoa que cresceu ou que enriqueceu com isso, embora tenha várias composições, tenha feito muita música, inclusive para músicos famosos, muitas letras, mas era uma coisa tão natural e tão não documental, ou seja, não era de registrar, não era de documentar tanto, que acabou ficando famoso no meio da música e não rico pela música, mas muito Talvez respeitado outros, por isso. Né? Sim. E não ele. Se a gente for pegar a história, por exemplo, do surgimento do samba, da história do samba, e a avó da Lê contava umas histórias lá do Bexiga, do Bom Retiro, muito legal, do começo do samba e de como havia perseguição. E a gente pega essa história, por exemplo, no Rio, que também tem muitos registros históricos, a gente vê que toda essa história de musicalidade e expressão é por origem negra. Africana. Não, negra no Brasil. A gente não pode dizer africana, que é africana. A gente diz porque sim. As origens são realmente essas. Quando você começa Sim. a fazer os estudos, né, em relação... Que aquele que eu falei para vocês do documentário lá do Sankofa fala a respeito disso também. Legal. Do tipo dessa musicalidade que ela é trazida. Ela é natural, ela é quase que instintiva nossa, né? Exatamente. Tanto as habilidades artesanais, né, manuais, quanto na musicalidade, porque realmente existe essa origem. Falando de habilidade manual, quem é uma puta referência para falar disso, porque teve toda uma vida de ciclos, toda uma busca até chegar nisso, é o senhor seu irmão, por causa do senhor seu pai e você. Eu pensei que ia falar de outra pessoa. Ah, eu tô esperando peguei. pra falar, né? Ó, ele tá aqui, ó, ele. Manda um beijo pra sua mãe, porque a gente tá falando dela, ele tá falando bem e mal também. O nome da mãe dela. A Dona Ângela, que ela também é cantora. Olha. Dona Ângela é cantora. E é engraçado que Tá vendo só esse negócio? foi com a Dona Ângela em e especial com mesmo. a avó da Lê que eu descobri uma coisa. A família da Lê é uma família de musicistas que usa a música para festejar ou para se reunir por motivos difíceis. Eles usavam a música como um instrumento tanto nos momentos de alegria como de tristeza. E sabe quem tem essa questão com musicalidade que a gente está descobrindo? O João Lucas. Ou seja, vai puxando também. Não tem jeito, gente. Tá Mas na por que eu tô veia, falando tá na deles? genética. Olha lá. O João herdou muito dos meus avós, é verdade, olha ele falando. E herdou mesmo. E alguma coisa dos outros avós também. Essa habilidade dele artística. Mas por que eu tô falando de você? Verdade, seu pai, né? Meu pai. Por que a gente tá falando isso? A Dé sempre trabalhou com as mãos. O que ela fazia? Sempre foi um pouco mais para a área da cozinha. Mas agora eu vou focar no Lui. O Lui sempre trabalhou com o pai marceneiro. Um marceneiro que não faz móveis industrializados, faz móveis manuais, ou seja, ele usa o método artesanal de restauração, de confecção de móveis. O Lui é uma pessoa que não só é boa em fazer móveis, ou seja, em manusear a madeira, como é um massagista, ou seja, manuseia também pessoas através da massagem. Manuseia. Que bosta. O pior é que na minha cabeça falou, pode ficar ruim, Gestão mas já de segundos, foi, né? mas já foi. Mas é mesmo. Ele trabalha... É habilidade manual. Habilidade manual. Energia. Eu falo para independente da profissão. É um dom você conseguir enxergar o poder que você tem nas mãos. Ou para fazer uma música, né? Para tocar um instrumento, ou para transformar ingredientes dentro de uma cozinha. Enfim, gente, as nossas mãos, eu acho que elas verbalizam, vamos dizer assim, aquilo que está dentro da gente de uma forma tão maravilhosa e que a gente precisa prestar atenção nisso no dia a dia, né? De onde vem isso? Olha só, a Dona Ângela tá acompanhando também, junto com o Lelê. Olha aí. Fala aí, então, Dona Ângela. Tô falando da avó. A avó contava umas histórias, e a avó era safada, então a avó contava umas histórias, depois a gente fazia um comentário, ela só fazia assim. É? Era muito legal, muito bom.
É a gente valorizar essas raízes, Uhum. né? E é muito legal. Você vê que a influência que tem, independente da família que a gente tá, essa influência africana, ela existe em todas as famílias, Sim. direta ou indiretamente. Ou por alguém que conviveu com essa família, ou por você ter realmente a sua ancestralidade ali dentro, né? Então, Sim, é verdade. Ah, por que tudo isso foi muito bom? Saiu uma reportagem na BBC, vou ver se eu consigo recuperar, mas eu até publiquei porque eu fiquei puto da cabeça quando eu li, que está falando de uma estrutura cultural indígena que está se perdendo porque, especificamente no conhecimento, no manuseio com plantas, com ervas e com raízes. Porque a língua indígena não foi aprendida e a cultura é oralizada. E essa tradição está morrendo. Isso me fez lembrar um monte de coisa, mas isso me fez lembrar algo que é muito comum nas famílias e que a gente não fala. As culturas familiares morrem também. claro. Eu e a minha irmã, eu e a Gi... Oi, Gi! Se você ver isso daqui algum dia na vida. A gente estava tentando recuperar as receitas da nossa mãe. E foi aí que eu percebi que muito da cultura que tinha, dos nossos hábitos e da nossa relação, não só com alimentares, mas até das nossas relações sociais, morreriam se a gente não recuperasse isso. Porque as receitas morreriam e as histórias também morreriam. A gente não conta as Cada histórias. receita carrega uma história, né? E aí eu me lembrei das reuniões de família da minha avó por parte de pai, aonde os mais velhos vinham contar as histórias para os mais novos. E como isso era... Não, e era de um jeito muito escrachado. A gente tinha umas tias que eram assim, a coisa mais maluca. Mas era para manter viva a cultura da família. É lógico, aqui a gente vai bater em questões que são muito... Por exemplo, a gente está perdendo. A cultura indígena brasileira está morrendo mesmo e a gente vai perder. No caso, eles estavam falando sobre a ótica farmacêutica. É lógico que vieram muitas instituições de cuidados ou cultura indígena, instituições sociais, mas que eram financiadas e conseguiram. Tanto que existe patente de plantas no Brasil, na Europa, que não existem na Europa. Isso, aí você fala, né? Sério, vocês patentearam o uso dessa planta para fazer remédio. E conseguiram como? Vai dizer que... Então, teve muita investigação, sim. Mas o próprio povo não fez isso. Ou seja, a cultura brasileira não recuperou. E a gente critica uma e a gente fez isso já faz algum tempo. A gente começou a ler os contos dos irmãos Grimm. E os contos dos irmãos Grimm, eles são uma forma de recuperar uma cultura. Não é a melhor. Existem muitas críticas sobre os irmãos Grimm, porque eles fizeram toda uma política, todo um trabalho andando pelo norte da Europa, pelas culturas de vilarejo, para recuperar contos e histórias. É lógico que é o modo deles e por isso tem muita crítica. Mas ainda assim, é mais do que o que a gente tem, por exemplo. A gente não tem as histórias das culturas indígenas. E tribos inteiras estão acabando. Ou seja, essas histórias morrerão. O pior de tudo isso é a gente está assistindo, né? Quando a gente fala a respeito do que ficou para trás, a cultura africana, para nós, né, como descendentes, e que está muito na história, quando a gente senta com a mãe, com o pai da gente, né? A Alê tem essa oportunidade, A Alê, ela é nossa sem vergonha, porque ela fez um velório de quase 7 anos da morte da avó. Mas era exatamente isso. As histórias da avó dela. E eram histórias assim, contadas tipo assim, a gente chegava, sentava... Era uma história, tipo assim, pergunta alguma coisa e vinha a história. São histórias que eles só conseguiram recuperar graças a isso. E que assim, depois da morte da avó, se os pais não contarem... Se alguém não registrar... Vai morrer. Morre mesmo. Vai acabar. É verdade. E eu acho, é um privilégio mesmo. Hoje eu sei que... Não tenho mais os meus avós, né? Não tenho minha avó, materna nem paterna, que eram as grandes anciãs da família que traziam isso pra gente. Mas eu tenho meu pai e tenho minha mãe. E cada vez que eu sento com meu pai e com a minha mãe, gente, é um flash. Cada vez que eu sento pra ouvir uma história...
Porque O seu Luiz. ouvir história não é só você sentar de braço cruzado e falar, conta aí. Gente, faz pergunta pra mãe de vocês. Obrigada, Dara. A Dara chega atrasada causando. Ela chega atrasada e traz a elogiando os maçãzinha. professores. Traz a maçãzinha. Toma vergonha, Dara. Ó, as histórias do seu Luiz, e a história dele é assim, ele tá contando uma história e fala assim, e quer saber mais? Só vou dizer uma coisa, ele joga uma bomba da família, tipo coisa do avô, Aí que eu tô sai assim, andando. como assim? Que a gente nunca ficou sabendo dessa história. E sai andando, tipo... É uma delícia, gente. Aliás, ó, Eu vejo ele- a hora dessa vacinação já acontecer logo, pra gente conseguir se reunir de O seu novo. Luiz, ele é safado. Ele é Tem como a muita maioria coisa das legal. famílias. Ele faz o quê? Ele sabe cozinhar uma coisa e ele fala Ah, assim, eu vou ensinar isso pra vocês. Essa receita é de família. Ele ensina O errado. coco, lembra do coquinho? Ele ensina errado. Aí, quando ele ensina errado, você vai tentar fazer em casa e não consegue. Aí ele vem, ele fala assim, não, vou fazer, vou mostrar como é fácil. Aí você vê que as medidas estavam tudo invertidas. Você Não tem é, que fazer não. filmando. Não é invertida. É assim, ele fala assim, vai um copo de água. Aí chega na hora que ele fala, não, é meio. Não, é um quarto. É um ou é um quarto? É a medida toda no olho. Então tem muita Safado. coisa da gastronomia, né? Da cozinha ancestral, gente, e não tem medida. É você olhar e ver como é que faz e sentir a comida. Não tem jeito. Ai, Ale, que privilégio, né? Ó, a Lê colocou Privilégio. uma coisa aqui que é muito legal. Ela tem contato com a avó dela em sonhos. Uhum. É lógico que, sob o ponto de vista psicanalítico, não vou usar o ponto de vista psicanalítico, foda-se a psicanálise. Ainda bem. Até porque tem uma questão sobre sonho muito importante. A questão de manter De olho. contato com a ancestralidade, embora não seja muito falada, é uma coisa possível. E as culturas, a parte religiosa de algumas culturas africanas ensinaram isso pro mundo. E o mundo aprendeu. E usa. Deu um nome. A Lê usa muito. Porque a Lê, ela é uma branca de família preta. Que ela saiu branca por causa de algum erro genético. Porque ela Não é erro genético. é que nem eu, que eu saí É com a essa cor porque a minha miscigenação. mãe, ela poderia ter me deixado mais moreno. Ela Não. fala assim, Podia não ligo, deixar não que ligo. você é um... Olha, você falando da Alessandra. Mas a Alessandra é loira. Eu sou branco. Ela é loira. O dia que ela me levou pra conhecer a família dela, eu entrei assim. Ela falou, eu vou conhecer minha família. Você Quando falou eu assim, você cheguei, é adotada? eu olhei assim, eu falei, Alessandra, vem cá. É que eu não vi. O que aconteceu com você? Não entendi nada. É que você não conheceu também a sua família, né? A parte da sua mãe. Eu não conhecia a parte da Bahia. Da Eu não sua conhecia mãe, a que parte é da Bahia. Onde tava todos pretos da família Tava todos dele. preto. Né? sua- Agora a Alessandra, ela tem aqui, ó. A sua família é maravilhosa, mais ou menos o seu irmão, vamos dizer assim, seu irmão, mais ou menos, sua mãe. Como se puxa ele saco fosse sua, uma- sua mãe puxa saco sua, não sei se ela é legal. Às vezes eu acho que é meio, não sei. Como se ele fosse o alecrim dourado, né, Ale? É assim mesmo. Mas vamos finalizar? 1h. O que mais a gente tem que falar? O que eu tinha pra falar? Então eu acabei tentando postar as nossas referências da semana, eu não consegui colocar todas porque foram várias. O Ganda também chegou pra assinar a lista de chamada. O Ganda é aquele que me escreve. Ó, eu vou contar. O Ganda me escreve depois da live e ele fica me escrevendo à noite. Putz, eu tinha um evento, eu perdi. Eu tinha um trabalho, eu perdi. Desculpa não, tá Vai gravado repetir aí. por falta? Não, porque é live, fica gravado Live, depois. E depois a gente não tem moral nenhuma pra falar disso. Semana que vem, capítulo 1, hein? Agora começa capítulo 1. Eu não perderia por nada. Dara, eu não conheci minha avó materna, só paterna. Que, por sinal, não gostava das netas, só dos netos. Eu gravei um vídeo, Dara, falando a respeito desse assunto. De mulheres que... Por que as mães têm problemas com as filhas? Com as filhas. Lembra? Lá no grupo do Por Mulheres Mais Felizes, não sei se você viu, eu gravei um vídeo falando a respeito disso. E principalmente as mulheres negras. Se a gente tivesse sido mais amada, mais empoderada pelas nossas mães, em detrimento dos nossos irmãos,
Ah, dona As Ângela! coisas poderiam ser bem diferentes. Não, e isso vai bater no outro ponto. Por que que as mães protegem tanto os filhos? Os filhos. A dona Ângela tem filha e filho, a Alessandra e o Márcio, que é um figuraça, também tem habilidade musical incrível, herdada do vô e da mãe, né? E aí, tanta coisa que acontece, mas isso explica por que que a mãe se preocupa muito mais também com o filho. Nossa, Ale, é muito real isso que você tá falando, né? O cara tá com uma negra, mas ele é Não, mas preconceituoso. A Ale falou o seguinte, meu avô casou com minha avó negra e era preconceituoso. Essa é uma realidade. A gente conheceu na Brasilândia uma pessoa do meio musical negro, falando sobre música negro, e era racista. É uma dor sem explicação, mas eu vou depois gravar um vídeo para colocar no IGTV, falando a respeito dessa relação das mães com as filhas. Que é muita. Eu coloquei dentro do projeto Por Mulheres Mais Felizes, que é o que a gente faz um encontro uma vez por mês, né? De mulheres pelo Zoom, todo mundo convidado aqui, né? Mas ele é direcionado, isso foi uma matéria que a minha filha, inclusive, que está no Canadá, que mandou para mim, falando a respeito disso. A facilidade que as mães têm de colocar os seus filhos no pedestal, homens, e diminuir essas mulheres, as filhas mulheres, o porquê isso acontece. Eu falei disso em algum lugar onde eu falava que o machismo ele é fortalecido e incentivado pelas mães e não pelos pais. Mas a questão não é nem entra no machismo, entra realmente numa dor. Ah, não, foi então, mas eu fui para numa dor dessas mulheres. E quando você entende a respeito disso, que é uma dor que essas mulheres carregam, você passa a enxergar a sua mãe, que causou sérias dificuldades na sua vida algumas vezes, de uma outra forma, com outros olhos. A gente estudar faz isso, né, gente? A gente vai olhando essas pessoas que foram duras, que machucaram a gente, que magoaram a gente em determinados momentos da nossa vida, e você começa a... Mas por que aquela pessoa era daquele jeito, ou por que ela agiu daquela forma? A gente precisa estudar e olha, vou falar, a família, né? A única coisa ruim de estudar, cada estudo que a gente faz, essa frase não é minha, mas eu amo essa frase, a cada estudo a gente sai de um paraíso. A gente deixa de ver o mundo com aquela nuvem linda, com aquele arco-íris, e começa a perceber coisas que... Com a lente do amor, mas né? começa a respeitar mais as pessoas. A psicanálise me mudou muito. Eu entendo muito mais a situação das pessoas e sou bem menos uma pessoa assertiva do tipo, você não sabe o que está falando? Não, sabe sim. Você sabe do que você está falando. Você pode não usar palavras bonitas, você pode não usar termos, mas você sabe do que está falando. Você sabe do que está falando, mas às vezes você sabe, mas não sabe, né? Tá dentro de você ali, meio oculto, mas você não dá ouvido a isso, né? Não, você fala, mas você não se ouve muitas vezes. Você não sabe o que, de onde vem. Às vezes, quando dói, você não quer ficar na dor, né? Você sai como dá. O final da aula tá sendo de psicanálise. Não tá não, ainda não. Que bom que não. Vamos acabar logo? Peraí. Tem essa realidade na minha família. Ó, a Dara falando. Minha mãe me acha linda de cabelo alisado. E meu black, ela fala que não tá tão bonito. Minha mãe perdeu a mãe muito cedo. Todas as referências dela foi masculina. Tcharam! O que não quer dizer muita coisa, Dara, porque mães criadas... A gente tem um caso de uma filha que tinha mãe, tinha avó, e ela rejeitou a história dela, tamanho trauma que passou, e ela mudou a história da família e quase apagou. Se não fosse os filhos buscarem a história da família, ela teria apagado. O problema é que não dá para apagar completamente, porque os traços da família e os jeitos, eles repercutem, ou seja, eles refletem nos próximos. Então, os traços e o jeito desses filhos dessa mulher faziam com que esses filhos se sentissem diferentes, patinhos feios dentro da família, até procurarem e descobrirem a história de onde vinha, da ancestralidade, né? Quando eles descobriram o quê?
Eles não eram estranhos. Estranha foi a atitude, e foi uma atitude de dor, do tipo, eu não quero encarar isso, eu não quero levar isso pra frente, da mãe, que cortou isso daí. Falou assim, daqui pra frente vai ser diferente. Essa Só história que não sua é. ficou meio estranha. Eu queria que você tivesse dado nome aos bois, né? Porque ficou meio assim, né? Meio jogado. Eu não posso dar assim, nomes. mas Isso é uma regra de psicanálise. Eu não posso dar nomes. depois você explica essa história melhor. Mas que existe muito disso. Esse negócio da área que você falou do cabelo, né? É tanta coisa. é muita. O cabelo é o principal. É a gente não gostar dos nossos lábios grossos, né? Eu passei muitos anos da minha vida, jamais ia usar um batom vermelho, gente. Como eu tô hoje. Olha, e Jamais. vocês vão ver essa rejeição da própria realidade em muitos lugares. Olha, a Dara fazendo elogios, eu não leio. A mim mesmo eu não leio. Edu, sabe as palavras? Você me inspira a entender melhor. Eu, na infância, suspeitava que era adotiva. Muita repressão. Caramba. Ó, e essa repressão... Bateu, era isso que eu ia falar. Vocês vão encontrar essas relações em outras áreas com muita facilidade. Por exemplo, uma família ou parentes que de repente se convertem a uma religião. Isso aí, Ale. Pra se ferrar. Doutor psicanalista, não dou conta, viu? Por exemplo, uma família que se converte a uma religião para encontrar um apoio. Mas tamanha dor e tamanha dificuldade, ela não permite que nenhuma outra ideia penetre nesse meio. Quando não é... E a gente está falando de religião, mas se vocês olharem famílias de políticos, e quando eu digo família você vai encontrar um político filho, o político neto, o médico filho, o médico neto. Além de uma questão social envolvida, existe a questão do eu me encontrei numa linha e eu não saio desse eixo nem a pau. Por quê? Porque o que veio antes era considerado torto e graças a mim e ao meu esforço e a minha dor endireitei tudo. Uhum. E não deixa os outros passarem pela experiência de viver, mesmo tendo traços para isso. Exatamente. E é aí quando você vê a família disfuncional rica. Você fala bem financeiramente, bem socialmente e um bando de retardado, um bando disfuncional, drogado. Calma, tem um negócio aí sim, tem um negócio. Questão financeira é um ponto pequeno de uma estrutura muito maior. Às vezes, estar bem financeiramente exige um sacrifício que ninguém pagaria. Boa noite. É isso? Tem que fazer cara bonita, né? Peraí, volta aqui. Tem que fazer cara bonita, senão a gente não vai conseguir fazer. Ale, amei ter você aqui. Amamos ter você, sua mãe, a Dara, que é a Claudinha, o Ganda, tanta gente, né? Hoje veio bastante gente para aula. Veio bastante gente. A gente tá bem feliz, bem feliz. A gente tá fazendo isso porque é isso, ó. Então, a partir da próxima, capítulo 1. Aí a gente tá entrando na África. Até que, enfim, chegamos. Tá bom? Beijo para vocês. Fiquem bem. Até. Carinho bonito. Agora pode.